E aí, pessoal, tudo bem? Olha, casamento nos dias atuais. Será que é o fim do casamento? Porque as coisas vêm mudando constantemente, de uma geração para outra. Isso daí é normal. Então, hoje, assim, o que dá para perceber? Além do nível de exigência, tanto do homem com a mulher com o homem, isso já faz ambos desistirem do casamento. Isso é normal. Tem pessoas que não querem se casar. Elas já decidiram, elas não querem saber de um casamento. Pelo menos até na idade atual. Depois pode ser que ela venha mudar isso mais para frente. Mas assim, o que eu percebo em relação assim a uma geração um pouco antes dessa, o que veio ocorrendo para o casamento ele ir ficando cada vez mais extinto. O casamento ele é um compromisso. Então você imagina assim, quando você estava ali entrando na adolescência, aquela idade em que você quer sair com os amigos, com as suas amigas, mas os pais eles impõem assim um limite de horário para chegar, quer saber aonde que você vai, com quem que você está andando. Então eles já estipulavam um horário, você pode ir, mas tal hora você tem que estar em casa. Era assim, pelo menos no meu tempo era assim, quando eu fui entrando na adolescência. E, inclusive, a gente até aproveitava ao máximo esse passeio, porque sabia tal hora tem que estar lá. Por fim, o passeio ele era muito mais divertido do que quando eu já podia sair e chegar a hora que eu quisesse. E aí nem sempre era divertido. Então, o casamento é isso. Você sai da casa dos pais e entra num relacionamento aonde ali também vai haver regras. Como, por exemplo, você está saindo do seu trabalho, mas você não sai do trabalho e fica à vontade como se fosse solteiro. Eu vou passar lá naquele lugar tomar uma cerveja com os amigos. Ou a moça ela sai do trabalho, ela vai passar na casa de uma colega porque dali elas vão direto até algum lugar. Já não é mais assim, então você não tem essa liberdade. E o que eu percebo é que hoje assim, as pessoas estão fugindo do casamento por conta disso, porque elas querem uma liberdade. Chegou, quer sair, vai para uma academia, ou vai bater perna em qualquer lugar, vai ver outra coisa, sem a necessidade de dar uma satisfação ao cônjuge. Porque a mulher está chegando e vai saindo assim, o esposo vai olhar e vai falar assim, onde você vai? Isso é natural, ou dá o horário, não chega, vai falar, mas ela tá, onde que ela está até agora? Então as pessoas elas não estão querendo mais isso. Muitas moças também, elas já vêm assim, vendo assim, que elas não querem serem mães, não são todas. Mas eu me recordo que quando eu era adolescente, e as moças que tinham mais idade do que eu, você passava perto delas, o assunto delas era o casamento, era o filho, o sonho de ter principalmente um casal de filhos. Então eles sempre elas comentavam que nome que iria dar, que nome que ia achar mais bonito. Era aquela preocupação com as roupas, o enxoval da criança, como que ia ser o quarto se menino, como que ia ser o quarto se a menina. Às vezes a pessoa a moça nem grávida não estava, mas ela ia olhando alguns berços em alguma cidade, nas lojas, aliás. Então hoje assim, isso daí mudou bastante, né? As pessoas assim, na realidade, não é que quer ficar sozinha, mas a pessoa ela não quer esse compromisso, porque ela se sente meio que presa de novo. Ela sai da casa dos pais, onde havia regras, e se junta a uma pessoa onde haverá regras também nessa casa, o horário.
E a rotina também, né? Que a rotina é algo que não tem como você fugir dela. Vai deitar e levantar com a pessoa todos os dias. Então, assim, é impossível não haver uma rotina. Então, se você pegasse aí, por exemplo, aí um pessoal aí que se casou aí no final dos anos 90, ou um pouco mais ali, em 2000 e pouco, aí vamos dizer que nessa família ali tinham ali 3 irmãs. De repente, a mais nova ela vai observando as mais velhas. Então, de repente, uma não deu certo no casamento, separou, foi para outro casamento. Aí teve filho no primeiro casamento, teve filho no segundo casamento e o casamento não tá bom. Então essa mais nova ela já vai se assustando com isso e ela vai avaliando melhor essa história de casamento. Às vezes a outra assim, ela casou, estava bonita, tudo, teve um filho, o corpo ele simplesmente assim, ele mudou completamente, que isso acontece. Tem moça que ela tendo apenas um filho, e mesmo ela sendo nova, há uma transformação no corpo assim que todo se surpreende. É algo assim que é natural e não tem como fugir. Aí tem uma outra que tem o filho que ainda mantém um corpo ainda legal. E um corpo bonito para mulher é assim, é tudo na juventude dela, é tudo que ela tem, o corpo bonito, ela sabe o que atrai as pessoas, o que chama atenção nela é a boa aparência, é a realidade, é assim que funciona. Como que para o rapaz, além da boa aparência, já a estabilidade que ele possui atualmente, financeira, profissional, tal, e por aí vai. Então eu vejo mais por esse lado assim, ó, o pessoal não está querendo esse compromisso. Então hoje se fala muito em solitude. Nossa, você vê muitos vídeos e tem a paz com a solitude, e com a solitude você se encontra. Olha, eu vou ser sincero, essas pessoas que falam da solitude, elas na realidade não é tudo aquilo, elas estão mentindo. O que elas estão querendo dizer é que uma solitude é melhor do que um casamento mal vivido. E de fato eu tenho que concordar com isso, porque há casamentos aí que o homem destruiu a vida da mulher, como teve mulheres que destruíram a vida de alguns homens. E em alguns casos, até alguns filhos, às vezes assim, um casal assim, super bem estruturado, se gostavam muito e às vezes veio ali um filho ali que destruiu a vida deles, cara que se envolveu com muita coisa errada e acabou com o pai, acabou com a mãe. Então as pessoas vão levando tudo isso em conta, o que elas vão vivenciando, elas vão automaticamente levar isso para o futuro. Aí começa a pensar melhor, pô, será que eu quero isso mesmo? Mas não que a solitude seja algo assim desejoso pelo ser humano. Às vezes eu vejo algum vídeo, os vídeos do cara é sempre sobre a solitude. E você nota naquele vídeo ali do dia que ele está se sentindo sozinho, que não está legal sozinho, está faltando uma companhia agradável, sim. Só que às vezes já pela idade ele não consegue já arrumar uma mulher no padrão que ele quer. Às vezes se tem uma que é até o padrão que ele quer, mas ela vai exigir a mais algo que ele não tenha, então não vai dar certo. Então virou aí uma disseminação aí sobre a solitude, que é a melhor opção. E não, ela não é a melhor opção. Ela pode ser assim mais viável diante de um casamento, como eu disse, que pode um destruir ao outro, certo? Agora, eu acho que esse aí, o foco principal é isso, e as moças elas vão querer aproveitar o auge dela ali, né, dos 16 até uns 26 anos, 28 e tal,
Mas muitas delas que estão falando que hoje não querem um casamento, elas já vão começar a sentir isso sim, ali nos 35 anos. Ela tem uma necessidade de ter alguém do lado. Pode ter uma exceção, uma ou outra que fala, não, eu não tenho ninguém do meu lado e estou super bem, e estou numa boa, e vou envelhecer assim, ponto final. Mas você vê que outras não. Você percebe que a natureza ali está gritando já com ela. E isso também acontece com o homem. Isso também acontece, certo? Com o homem não é muito diferente, não. Eu, particularmente, eu prefiro ficar na solitude do que entrar num casamento de um ambiente muito pesado, daquele ambiente que você chega do trabalho e é discussão, é porque quer tal conta e aquilo ali não dá para comprar aquele mês. E aí, então, assim, fica insustentável um tipo de casamento desse, certo? Então, assim, acho que cada um tem o direito de seguir a vida que quer, né? E refletir com calma. Se caso for entrar num relacionamento ao ponto de um casamento mesmo, reflete bem que aquela pessoa, ela não é igual a você, ela é diferente de você, é impossível ela ser igual. Às vezes a pessoa cobra muito isso uma da outra. Nós somos muito diferentes. Nós pensamos diferente. Lógico, porque não é igual, não é a mesma pessoa, são duas pessoas diferentes que estão se unindo. E assim, eu já vi moça aqui na minha cidade, que ela se casou, arrumou um cara até aparentemente boa pinta, que às vezes é o que muitas buscam, que é um cara de boa aparência, e não demorou nada e o casal já estava se separando, porque de repente ela começa com uma birrinha ali com o cara, eu não quero assim, desse jeito eu não... E aí não tem como o ser humano se mudar totalmente porque aquela pessoa entende que aquela maneira não é agradável. Então esse casamento não vai dar certo, ele vai acabar. E as outras gerações que estão chegando aí, as crianças que já estão entrando logo na pré-adolescência, vai observando tudo isso e vai vendo assim. Então esse tal de casamento é uma furada. Então é por isso que a gente tem essa evolução constante no comportamento humano, que os mais novos eles vão observando o comportamento dos mais velhos, certo? Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero ter trazido uma reflexão bacana para vocês sobre o casamento. E que cada um pensa melhor sobre esse assunto, né? Se às vezes está com a intenção de se casar, e entender assim que aquela pessoa que vai entrar na sua vida... ela não está programada para atender a todos os seus desejos, não. Ambos são diferentes, ok? Beleza, pessoal? Um abraço a todos e fui!